Rio-São Paulo, famoso Santos Dumont-Congonhas, sempre foi uma rota boa para a companhia aérea. Uma rota lucrativa, você andava de avião, ele sempre estava cheio. Quando um avião dava overbooking, às vezes você demorava 2, 3 horas para ser encaixado. Só que o que muitas empresas perceberam, que não tinham percebido até 19? Home office funciona. Então significa que muita gente pode ser que demore a voltar a trabalhar ou nunca mais, quer dizer, no escritório, ou até nunca mais volte. Então, com isso, essas reuniões de trabalho que exigiam muito deslocamento, principalmente deslocamento local, pode diminuir demais. Como é que está essa malha tão disputada Rio-São Paulo aí no setor aéreo? Ainda estão sentindo muito? A previsão é de não voltar tão cedo, sabe? Olha, essa pergunta é muito interessante e ela tem algumas maneiras de ser respondida. A primeira é a constatação de que a pandemia ensinou uma parte importante do público a ficar em casa, a ficar no chão. Então, um volume importante de viagens feitas tradicionalmente para cumprir agendas de negócio deve desaparecer para sempre. Ou seja, ficou patente que, ainda que não seja a mesma coisa, é perfeitamente possível você fazer reuniões virtuais como estamos fazendo agora, né? Antes da pandemia, provavelmente eu estaria no estúdio de vocês. Então, a gente aprendeu a usar os meios online para se conectar, para tomar decisões e para cumprir agendas de trabalho. As companhias aéreas sabem disso, elas já estão recalculando, refazendo os seus planos de negócio, porque ainda que esse tipo de mercado volte aos patamares pré-pandêmicos, isso não vai acontecer da noite para o dia. E, de uma certa maneira, toda a indústria, né? Porque, se a gente pensar, não era só o avião, era o turismo de negócios, né? Era o hotel que fazia o evento, era a convenção de vendas que reunia a turma toda do Brasil no resort no Nordeste, e esse segmento inteiro está impactado provavelmente para sempre, ou seja, deve voltar, mas não a 100% do que era a níveis pré-pandêmicos, e aí ao longo dos anos vai crescendo organicamente. Um outro segmento, porém, né, ele está com demanda reprimida, que é a viagem de turismo. Até porque ninguém mais aguenta ficar trancado em casa, ou as pessoas estão cansadas de não poder ter a liberdade de ir e voltar para fazer viagens de cunho pessoal. Isso, de uma certa maneira, equilibra a primeira parte. Agora, falando de Brasil, né, da linha Rio-São Paulo, da ponte aérea, tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante lembrar. Por incompetência na gestão do transporte aéreo e, sobretudo, na gestão de tráfego aéreo, a gente hoje acha normal voar de Congonhas para Santos Dumont e vice-versa em 50 minutos. Só que aeronauticamente, a gente podia fazer essa viagem em 30 minutos. Esses 20 minutos que os aviões passam a mais no ar porque o Brasil é um país que tem uma absoluta incompetência na gestão do tráfego aéreo, e quando essa pandemia acabar e o tráfego voltar nos níveis pré-pandêmicos, ou seja, a gente retomar a aviação como ela estava, a gente vai continuar a experimentar gargalos de infraestrutura. Eu vou te falar uma coisa, até como executivo do setor, né, eu te digo que as companhias aéreas brasileiras são muito, muito bem administradas, porque elas têm que encarar um mercado com constantes mudanças políticas, com variações cambiais inesperadas e às vezes muito dramáticas, com o combustível mais caro do mundo, e elas têm que carregar nas costas um nível de ineficiência na gestão do transporte aéreo que é apavorante. Te dar um exemplo, eu era executivo de uma companhia aérea brasileira, e naquela época a empresa voava para mais de 100 destinos. E um dia fecharam o aeroporto porque os extintores de incêndio estavam vencidos e não tinha como apagar um eventual incêndio no terminal. Estou falando lá do interior do Amazonas. Ou seja, a gente teve que interromper nossas operações e deixar de servir uma comunidade porque o aeroporto não fez a gestão de extintor de incêndio. Assim, esse é um exemplo prosaico, mas ele é verdadeiro e mostra que para você ser empreendedor no setor de aviação no Brasil, você tem que ser, antes de tudo, um forte.